Monica Everett é a única maga no mundo que não precisa recitar nenhum encantamento para soltar poderzinho nos safados, mas ela só conseguiu esse feito por ser extremamente tímida e não conseguir falar em público. Mas chega de enrolação e bora pra esse recap suculoso. A história começa com cavaleiros defendendo os magos que recitavam a magia para derrotar os dragões que estavam invadindo o reino. Este lugar é o reino de Hidril, terra do Conde Kerbeck, um lugar que vem sofrendo ataques de dragões há muito tempo. A história da família do Conde é uma saga ancestral de batalhas épicas contra dragões. Os cavaleiros estão em choque, pois não dá para perfurá-lo sem acertar a sua testa, porém o capitão disse para não quebrarem a formação e que era para ganharem tempo para os encantamentos mágicos. Mas antes que ele pudesse acabar de falar, os dragões começam a rodear o grande dragão negro, e todos ficam assustados, já que dragões são sinônimos de um desastre, especificamente o dragão negro, que apareceu 2 vezes em toda a história de Hidril. Segundo os relatos históricos do reino, esses 2 ataques devastaram várias cidades. A empregada alerta para Isabelle que o reino estava muito perigoso e pede para que ela procure um refúgio. Só que como Isabelle é perigosa, extremamente perigosa, né? Ela fala que não pode simplesmente abandonar seu povo e fugir, mesmo que isso custe sua vida. Enquanto Mônica está tirando o cochilo, uma garotinha chama e diz que só vem entregar o seu rango. Ela abre a porta e a menininha reclama por ela demorar tanto e pede para que ela segure a porta. A garota fala que está tudo bagunçado e pergunta se tem algo muito importante na pilha de papel e se podia jogar fora. A maguinha Overpower fica sem jeito, mas diz que são todos importantes. Ela começa a dizer que há 3 meses atrás a fronteira leste do reino tinha sido atacada por dragões e que eles estavam sendo controlados pelo lendário dragão preto de Organ. Porém ele foi derrotado por uma membra dos 7 sábios, os maiores magos deste reino. Mônica fica sem jeito e não consegue responder. Com isso a menininha fala que quem a derrotou foi a membra mais jovem dos 7, a bruxa silenciosa que solou ele sozinha. E além do mais, ela conseguiu usar magia sem recitar o feitiço e questiona se ela não achava isso demais. Mônica não consegue dizer nada, mas pega suas moedinhas e dá pra ela, já que ela sempre vinha entregar as coisas. A garotinha pergunta com o que ela trabalha e ela fala que trabalhava com cálculos. A menininha acha que ela é uma doutora em cálculos e logo pensa que as pessoas que vieram para o vilarejo deviam ser a mesma coisa. E Mônica fica sem entender nada, então ela explica que eles falaram que queriam a ver, porque são seus colegas de trabalho, e por isso ela contou como chegava em sua casa. A nossa maguinha fica tremendo igual vara verde e se assusta ao ouvir as pessoas na porta. Ela se vira lentamente e fecha a porta rapidamente. Caralho, até rimou, fi. E Mônica fica segurando a porta. O garoto agradece a menininha por ela ter ajudado eles a chegarem até lá. Ela fala que não foi por nada e se despede. Louis diz há quanto tempo eles não se viam. Enquanto ela faz um chazinho gostoso, ele explica que ninguém nunca conseguiu usar um feitiço sem recitar o encantamento. No entanto, uma singela prodígio tornou possível o impossível. Seu nome é Monica Everett. Essa garota que vive reclusa em uma casa nas montanhas é uma das magas mais overpower dentro do reino. Saber como ela aprendeu a recitar encantamentos em silêncio é bem simples na verdade. Mônica tinha uma condição que era ser extremamente tímida, sendo incapaz de falar na frente de outras pessoas. Quando ela ficava na frente de alguém que não fosse um conhecido, acontecia de ter espasmos e não conseguir soltar a sua voz. E nos piores casos, ela vomitava ou desmaiava. E claramente não tinha como ela recitar encantamentos assim. E quando ela estava prestes a reprovar, Mônica teve uma ideia. Se ela fica nervosa e não consegue recitar um feitiço diante de um examinador, era só usar uma magia que não precisasse recitar um encantamento. Normalmente as pessoas tímidas se esforçariam para enfrentar o seu medo. Só que a ideia que ela teve era um salto em uma direção totalmente oposta. E assim ela fez com que seu talento florescesse. Dessa forma, a maguinha prodígio se especializou em encantamentos silenciosos e rapidamente se tornou uma entregante dos 7 sábios. E com todo esse esforço para saltar nesse caminho diferente, ela chegou em seu destino final. Mas como sempre, ela continuava desperdiçando seu talento. Lois pede para que Rin coloque uma barreira à prova de sons, e essa é Rin, a espírito superior do vento. Mônica pensa que se os humanos conseguissem usar o poder mágico sem técnicas mágicas, ela poderia seguir em frente sem aperfeiçoar suas técnicas mágicas. Lois interrompe o seu pensamento e diz que veio para fazer um pedido. Ele fala que está atuando como guarda do segundo príncipe, sob as ordens secretas da majestade. Mônica pergunta se ele faz parte da facção do primeiro príncipe, e Lois responde que sim, mas não sabe o porquê de ter recebido ordens para proteger o segundo príncipe. Portanto, ele tinha uma ideia do motivo, mas um servo falar com base na sua especulação seria desrespeitoso, então resolveu deixar pra lá. O que importa é que o reino ordenou a protegê-lo sem que ele notasse. No momento, o segundo príncipe Félix está estudando em um internato, a Academia Serendia, e mesmo que fosse válido se infiltrar na escola, seria impossível dele passar despercebido, já que ele é muito bonito e famoso. A empregada zomba dele ficar se achando e ele a manda ficar quieta. Mônica questiona o que ele irá fazer, e ele fala que possui a ajuda do Duque Cloakford, da facção do segundo príncipe que está na escola. Então ele prepara um sensor de perigo, uma barreira mágica que combina rastreio e comunicações. Lois fica surpresa que Mônica tenha descoberto tudo só por olhar. Acontece que este broche é o broche que ele havia enviado para Félix formar um par, e com ele o cara conseguia estar sempre ciente do local onde o príncipe estava. Mônica diz que isso é uma perseguição, porém rastrear os passos do seu alvo de proteção era algo natural, e Mônica pensa se ele não vai ficar bravo se descobrir. E nosso Lois fala que era apenas não deixar que ele descubra, e depois que ele entregou seu broche, o príncipe o deixou quebrar em um dia. Mas quando ele soube disso, foi tão engraçado que ele acabou rindo, já que ele fez durante uma semana sem ver sua esposa. Com muito medo, Mônica pergunta o que aconteceu com o príncipe, e ele explica que correu pra escola mesmo com o cansaço batendo, e o príncipe disse que o broche havia quebrado por um descuido dele. Lois vai direto ao ponto e pergunta se ele havia entendido, só que Mônica acabou boiando. Lois revela que ele quer que ela se infiltre na escola e proteja o príncipe, mas Mônica diz que não vai rolar porque tinha que ser justamente ela. No entanto, ela era ideal
real, pois ficava curvada e usa capuz em todas as cerimônias, e que além disso, ninguém iria imaginar que ela faria parte dos 7 sábios. Seus encantamentos eram extremamente silenciosos e são ideais para proteger alguém em segredo. Mônica começa a dizer que não vai dar bom. Lois comenta que faz anos que ela se uniu aos 7 sábios e que durante esse tempo ela só ficou mexendo com papelada, mas Mônica fala que também derrotou o dragão, portanto isso não era nada, já que ele também solou vários dragões durante esse tempo. Lois começa a pressioná-la por ela ser uma das maiores bruxas, seria um trabalho que só Mônica poderia fazer. Mônica diz que entrar nos 7 sábios foi como passar para preencher uma vaga, e Lois comenta que foi o rei que confiou nele para selecionar os guardas do segundo príncipe, então ela não teria a opção de recusar. Enquanto a missão havia uma garotinha sem família e morando em certo monastério no condado de Kerbeck. A antiga condessa de Kerbeck viu uma semelhança de seu falecido marido na pobre garota e decidiu adotá-la como sua filha. A garota cresceu feliz recebendo muito amor da antiga condessa de Kerbeck. Contudo, ela ficou viúva, adoeceu e acabou falecendo, e a garota, após perder sua guardiã, foi rejeitada pela maldosa filha da condessa e foi forçada a virar serva. E ao decidirem que essa filha entraria na Academia Serendia como sucessora da família, a jovem garota entrou na escola junto com ela. Mônica fica triste por ela e Lois diz que seu papel era ser essa garota, mas à noite ela está em completo choque. Seu gatinho chamado Nero fica tentando acordá-la. A maguinha acaba desabando em lágrimas e Nero diz que se ela é contra essa ideia era só fugir, mas Lois a perseguiria até os confins do mundo. Ela lembra da vez em que Lois destruiu um pupilo sob suas luvas, e Nero interrompe perguntando se ela não estava confundindo ele com o guarda do mundo dos mortos. Mônica fala que ele é uma pessoa assustadora a esse ponto. Nero pede para que eles pensem de maneira positiva, afinal príncipes são descolados e Nero ama ler livros, e já viu alguns deles no livro de Dustin Gunter. Mônica diz que não entende nada disso e o gatinho comenta que ela já deu as caras em uma cerimônia e pergunta se ela nunca viu um príncipe, mas a maga burra sempre estava com os olhos fechados. Nero pede para que ela chegue mais perto e fala que é meio letal ela não saber como é o rosto do seu alvo de proteção. Enquanto voa na sua vassoura, Mônica fica boiando enquanto conta porquinhos de seu pensamento. Ring diz que eles chegariam logo e pergunta se eles têm alguma forma revolucionária para aterrissarem, porém Lois diz que não precisava. A sua casa, sua esposa chamada Rosalie passa por ele e vai na direção de Mônica e começa a checar se está tudo de boa com ela. Rosalie pergunta qual é sua idade, nossa maguinha diz que tem apenas 16 anos. A garota comenta que ela está magra demais e rapidamente ela a puxa pelo seu braço, pois Mônica estava com a saúde péssima. Lois reclama se ela não podia dar boas-vindas ao seu marido que acabou de chegar, mas Rosalie preservava muita saúde de seus clientes. E agora que Mônica estava mais apresentável, Lois decide dar as boas-vindas à visita e pergunta quem ela será a partir de agora. Mônica pensa se o contexto que Lois planejou não irá incomodar os outros, mas o Conde Kerbeck ficou super empolgado e falou que parecia uma história saída de uma balada romântica, e que além disso, ouvir Conde Kerbeck não lembrava ela de algo, e ela diz sobre o dragão que derrotou. Lois concorda que o Conde faria de tudo para colaborar com a bruxa silenciosa, portanto ele a chama para ir lá. Isabelle começa a atuar na frente de Mônica, fingindo ser uma vilã, e pergunta o que elas acharam da sua atuação vilanesca, afinal ela vinha ensaiando a entonação da voz todos os dias, e Mônica fica sem jeito, porém Isabelle acha que foi mal educada e se apresenta como Isabelle Norton, filha do Conde de Kerbeck, e agradece profundamente em nome de seu pai e seu povo por ela ter solado aquele dragão. Lois questiona de quando ela vai cumprimentar a Madame Isabelle, mas novamente ela fica sem jeito, e Lois diz que ela é uma pessoa bem tímida, portanto Isabelle não se incomodava com isso, pois ela sabia como sua irmã Mônica é uma pessoa forte e corajosa. Enquanto tudo pegava fogo, Isabelle demite Agatha e agradece por ela ter trabalhado para sua família durante esses anos, mas Agatha diz para ela não fazer isso e que irá segui-la até o fim de sua vida. Isabelle fica muito feliz, mas de repente seu sobrinho aparece trazendo boas notícias. A bruxa havia conseguido derrotar o dragão negro, e no alto da montanha estava ela, a maguinha soladora de dragões. Isabelle pergunta se teve alguma fatalidade, mas graças à poderosa bruxa ninguém faleceu. Isabelle cai em lágrimas e a empregada a consola, mas devido à grande morte do dragão negro, os dragões ficaram furiosos e loucos. Um deles surge em cima do castelo e tenta atacar Isabelle, e ele é atingido pela bruxa. Um portão parecendo a porta do céu surge. Nesse mundo, o uso da magia gera milagre. As formas de artes mágicas são entrelaçadas na forma de encantamentos, usando a mana como recurso. É uma arte chamada de feitiço. As pessoas não conseguem utilizar a mana sem recitar encantamentos. No entanto, teve uma garota prodígio que tornou esse feito possível, e seu nome era Monica Everett, uma das bruxas mais fortes do reino de Hidril, e integrante dos 7 sábios, a bruxa silenciosa. E de uma forma extremamente silenciosa, ela derrota todos os dragões. Afinal, ela é a bruxa que criou o feitiço sem recitações de encantamentos, pela primeira vez na história. E depois de contar tudo isso, Isabelle revela que ela desceu os dragões alados como penas, para que não causasse danos à cidade. E super empolgada, ela diz que fez tudo isso sem falar uma palavra sequer, e que ela era foda demais. Além do mais, ela soube que o Mônica entrará na escola Serendia, e para que ninguém suspeite da sua irmã mais velha, Isabelle será muito maldosa com Mônica, portanto ela podia dar toda a sua atenção e proteção ao príncipe.